Olá, eu sou Patrícia Mendonça e você está ouvindo o programa piloto do Mídia Ativista. Este que é parte do resultado de um projeto experimental multimediático do meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na UFAL. E a pauta é ressocialização no sistema carcerário alagoano. A reincidência prisional em Alagoas foi de menos de 2% nos últimos 3 anos. Para pessoas que, enquanto estavam privadas de liberdade, tiveram acesso ao módulo prisional tido como referência nacional. Já a média de todo o sistema prisional alagoano foi de 33% em 2019. O módulo prisional em destaque é apenas uma entre as 10 unidades de Alagoas. Lá se é adotada uma postura humanizada no tratamento para com o reeducando, valorizando a educação e o trabalho. Premissas básicas da ressocialização. O núcleo ressocializador da capital é o responsável pelas estatísticas positivas, tendo, inclusive, o reconhecimento do Tribunal de Justiça de Alagoas por ter impulsionado a primeira pessoa privada de liberdade no estado e uma das primeiras do Brasil a iniciar e concluir uma formação acadêmica enquanto estava atrás das grades. Um verdadeiro exemplo de transformação administrativa, pois aquele presídio já foi palco de rebeliões históricas, no entanto, Rubens Quintela. E somente no ano em que foi fechado, em 2017, segundo publicações de jornais da época, foram descobertos 17 túneis nas celas. E hoje, após 9 anos de reformulação, o núcleo superou o distante passado. No entanto, apenas 1,2% da população carcerária alagoana, isso mesmo, 1,2%, faz parte do presídio. O número significa que apenas 111 pessoas em um universo de 9.161 reeducandos estão tendo a oportunidade de recuperação digna para pessoas que cometeram crime. Os dados são do levantamento mais recente do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, do segundo semestre de 2019. E para aprofundar as discussões a respeito desta problemática, o Mídia Ativista vai conversar com uma série de pessoas que entendem bem do assunto. E você vai conhecer as múltiplas perspectivas no decorrer do episódio. Vamos conversar com a professora da UFAL, a doutora Elaine Pimentel, líder do grupo de pesquisas Núcleo de Estudos e Políticas Penitenciárias, pelo CNPq. Professora, a minha pesquisa usa dados do Infopen, do segundo semestre de 2019 e do segundo semestre de 2017, que inclusive ele, pelo próprio Infopen, é considerado de referência, né? O de 2017. Com base nesses dados, eu pude perceber que o estado, Alagoas, supera muitos dos índices nacionais de maneira negativa. Exemplo de superlotação, o índice da população carcerária negra, o acesso a políticas públicas, entre outras situações, né? E o que a senhora avalia da situação? Fazendo esse cálculo, a gente tem um índice superior, mas eu diria que na média nacional é um lugar comum no Brasil, né? Se você pensar na distribuição em geral. No caso de Alagoas, a gente tem todas as condições de desigualdade, de uma faixa muito grande de pobreza, de uma dificuldade de uma defesa adequada para toda essa população carcerária e políticas de segurança pública que se voltam para classes periféricas e que elegem esses grupos como os marginais, e que são os marginalizados pelas condições de desigualdade. Então, você acaba tendo uma predominância de pessoas, de homens pobres, negros, jovens, de periferia, que são os que mais povoam o sistema carcerário. Então, a gente encontra uma lógica aí na seletividade punitiva, que é o que dita a população carcerária, né? O perfil da população carcerária. Ainda sobre o Infopen, depois dessa nova gestão do governo federal, ele demorou quase 2 anos para voltar a ser publicado. E aí eu quero saber a sua perspectiva sobre isso, por que demorou tanto e, inclusive, já está atrasado novamente. Olha, eu acho que é uma questão de prioridade de gestão mesmo, né? Eles têm um conceito, prioridade na segurança, tem sido outro. Então, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, está vinculado ao Ministério da Justiça. Então, a gente teve um ministro da Justiça que, atendendo ao governo e uma diretriz muito forte do governo, se preocupou mais com outras dimensões, né?
da segurança, com o porte de armas, com alterações legislativas para as carreiras militares, né, melhoria de salário, enfim, essas coisas que são importantes, eu não estou negando a importância disso, mas o sistema carcerário efetivamente ficou em segundo, terceiro, último plano. Mas a gente tinha, assim, uma regularidade anual do Infopem que a gente utiliza, eu como pesquisadora utilizo há anos como fonte fidedigna. É muito importante a gente ter esses dados, né, sabendo que eles também têm subnotificação, que nem tudo que está dito ali é efetivamente o que é, porque há uma circularidade muito grande entre presos que entram e saem, então os números são diários, né? Imagine você, se a gente ficou 2 anos sem dados formais, dados oficiais sobre o sistema carcerário, imagina o quanto aumentou, porque a aceleração carcerária é imensa. Em 2 anos, a gente tem o quê? 200 mil pessoas a mais. É muito complicado lidar com isso sem os dados oficiais, né? Mas é o retrato de uma época, né? De um governo. Ainda com relação ao Infopem, também eu percebi que os dados agora estão mais enxutos, né? Apesar de os gráficos serem mais didáticos, estão mais enxutos. Uhum. Essa também pode ser mais uma problemática, né? Sim, porque aí vai omitindo informações importantes que aí, mais uma vez, para eles podem não ser relevantes ou, de repente, podem dizer o que eles não querem que se saiba, né? Então, aí começa a fazer uma coisa mais superficial, mais enxuta, que não favorece o pensamento científico. Porque a população carcerária alagoana parda e preta também supera a média nacional, né? Em Alagoas, de acordo com o último Infopem, é cerca de 81%, né? A média do estado. Já a nacional é uma média de 66%. Porque o sistema carcerário vai reproduzir a faixa de pobreza de um estado, né? Que é justamente para onde se voltam as forças de segurança pública. Em certa medida, reproduz aquilo que é a faixa de pobreza do nosso estado, né? Então, nosso estado, com raízes escravocratas, ruralistas, né? Essa coincidência da faixa de pobreza com as pessoas negras, e é uma política criminal voltada para classes periféricas, que são preponderantemente marcadas por pessoas negras. Então, eu diria que a população carcerária é o resultado do que vem antes, né? Que são as políticas de segurança pública que acabam sendo seletivas. Agora, isso não é, embora os números estejam maiores, isso não é uma característica peculiar do estado de Alagoas. Essa seletividade é a marca do Brasil. Nesta pesquisa, pude perceber que o sistema carcerário alagoano quase não tem vagas específicas destinadas a grupos específicos, a exemplo de LGBTs, indígenas, idosos, pessoas com deficiência, estrangeiros, e no que isso pode comprometer a ressocialização de pessoas desses grupos. São duas categorias diferentes, porque para deficiente você precisa ter um espaço com acessibilidade. Então, os novos presídios, todos eles têm uma cela com acessibilidade. Então, uma cama, tudo com rampa, uma cama, o vaso sanitário adequado. Mas, para indígena já é um pouco diferente, porque a questão do indígena é a dificuldade que se tem em determinadas situações, e talvez não seja esse o caso de Alagoas, a aplicação de algumas medidas presentes na legislação de proteção indígena que pressupõe a intermediação de antropólogos, de estudos específicos sobre a condição dessa pessoa, em termos, eu diria, até cognitivos, de conhecer e entender o que se passa a partir dessa legislação penal, das legislações em vigor, porque existem indígenas, por exemplo, em confins da Amazônia, que não falam sequer o nosso idioma. Então, o nosso sistema é absolutamente alheio a eles, né? Então, às vezes, essa pessoa é acusada de um delito que, no contexto da cultura, é aceitável, da cultura deles, é aceitável. Então, é preciso fazer essa intermediação. No caso de Alagoas, a gente não vai ter realmente uma cela para isso, um alojamento específico para isso. O grupo LGBT também é outra questão. Tanto no masculino quanto no feminino, a gente tem mulher trans, homem trans. Agora, cada um no lugar de onde seria a origem do sexo biológico. Eu sei que isso é uma extrema violação. A lei de execução penal silencia quanto a isso, mas a gente tem regulamentação do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciário, uma resolução que trata sobre isso. Então, o que é que se recomenda? Que as unidades prisionais tenham ou alas específicas, ou pelo menos uma cela, ou celas, em que fiquem juntos ali o público LGBT, seja no masculino, seja no feminino. Já com relação às mulheres, percebi também, analisando os dados, que são as que menos têm acesso às políticas públicas de ressocialização no cárcere. E aí, com a sua observação e conhecimento do sistema carcerário alagoano, por que disso? O que eu venho sustentando há anos, como eu posso dizer, tese, né, que não é bem uma tese teórica, é uma constatação, é de que o sistema é feito de homens para homens, né? Então, você tem uma estrutura que é cada vez mais rígida do ponto de vista arquitetônico, é uma estrutura que não prevê na origem espaços para mulheres grávidas, né, gestantes, com filhos, etc. E as práticas internas, as práticas de segurança, elas são bastante masculinizadas. Então, existe uma reprodução desses procedimentos. E aí, assim, o sistema acaba sendo um receptáculo da cultura patriarcal para reproduzir algumas práticas que aqui fora nós vivenciamos também, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, os cursos na área da educação, normalmente para os homens são mecânica, curso de informática, eletro, não sei o quê. Aí para as mulheres, curso de cabeleireira, curso de maquiagem. Sabe assim, você não vai ter um curso de informática, elas não vão aprender a mexer no computador. Você não vai ter algo que tenha repercussão no mercado de trabalho, a não ser pela própria iniciativa. Então, tem um déficit mesmo, tem uma falta de atenção, como se as mulheres estivessem ali, a gente tem que dar um jeito nelas, então a gente cria ali alguma coisa só para elas ficarem onde elas já estão, sem ter um processo de superação da condição de subordinação que essas desigualdades de gênero proporcionaram ao longo da história, né? Professora, e ainda falando sobre essa questão das mulheres, né, eu percebi que elas estão muito ligadas ao tráfico de drogas, né, a principal prisão delas. E por que isso acontece? Esse tema foi meu objeto de estudo no mestrado, né? E aí eu estudei naquela época, mais de anos atrás, as relações de afeto no tráfico. Então, inclusive, deu origem à publicação do meu livro Amor Bandido, as teias afetivas que envolvem a mulher em tráfico de drogas. E assim, eu comecei estudando para entender a dimensão econômica do tráfico. Na minha cabeça, era uma questão econômica. O tráfico dá dinheiro, a pessoa vai lá e vende droga. Mas não é tão simples assim. Nas narrativas, eu comecei a escutar uma rede de relações afetivas com companheiros, com irmãos, com tios, primos, pais, e de repente você vê que há uma rede ali e há uma dimensão afetiva que impulsiona isso, que justifica para elas, que dá coragem, que, enfim. E aí o tráfico acaba sendo um caminho de renda mesmo, né? O Loic Lacan, que é um criminólogo francês radicado nos Estados Unidos, ele escreve e usa a expressão economia subterrânea. O tráfico de drogas nas grandes cidades representa a economia subterrânea, porque ele tem um mercado consumidor, ele tem um produtor que ninguém sabe quem é lá para trás, escondido, e ele tem os intermediários, que são os vendedores. E aí as mulheres, embora hoje o próprio Infopem está mostrando isso, proporcionalmente o número de mulheres presas, proporcionalmente, em termos percentuais, é maior do que o de homens, embora o de homens já seja gigante. É da cifra assim, 350% dos homens, 650% as mulheres nas últimas décadas. Então, ainda assim, as mulheres são menos abordadas, sem abordagens policiais, porque existe legislação que diz que a abordagem tem que ser feita de mulher para mulher. Então, a gente tem poucas mulheres na segurança pública e aí os homens não podem fazer abordagem, até uma situação de flagrante, etc. Mas, em geral, tem que ter uma mulher na viatura que faça abordagem, que faça o baculejo, né? Que é aquela abordagem física, corrida no corpo. E aí as mulheres acabam levantando menos suspeitas. Então, por isso que elas não estão no front do tráfico, mas elas estão na retaguarda, elas são, assim como os adolescentes, aviãozinhos. Então, isso acaba cooptando as mulheres para o tráfico, de modo que a política de drogas é responsável pelo superencarceramento no Brasil. Se a gente mudasse substancialmente a política de drogas para deixar de ser uma política criminal e se tornar uma política de saúde pública, repensando todas as questões relacionadas a drogas, a gente não teria tanta criminalidade, tanta superpopulação carcerária. É isso, professora. Agradeço muito a sua participação e parabéns pela sua atuação. Eu realmente admiro muito.
Obrigada a você, Patrícia. Parabéns também pela iniciativa de abordar um tema tão importante, né? O sistema prisional normalmente fica distante dos olhos da sociedade e o jornalismo tem um papel fundamental de trazer isso para a sociedade e informar, porque a responsabilidade é nossa também, de todos nós. Jornalismo é um compromisso social, então estou fazendo Perfeito. isso para cumprir esse papel. Então, vamos começar agora com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Tutimé Zairan, ele que é ex-coordenador do programa Começar de Novo e já atuou bastante com essa pauta. E então, desembargador, introduz um pouco para os ouvintes sobre o papel da justiça no sistema carcerário e especificamente o papel de um juiz de uma vara criminal. O juiz, ele é o braço do Estado responsável pela apuração de eventuais responsabilidades criminais, né? Então, isso pressupõe a existência de uma acusação. Olha, o fulano fez isso, o fulano matou, o fulano roubou, o fulano estuprou, né? O fulano enganou, o fulano desonrou, enfim. Tá? Então, há uma acusação. Tá? Essa acusação ganha o nome técnico de denúncia. Tá? Então, é apresentada a denúncia perante um juiz. Né? Então, o que é que o juiz tem que fazer? Apurar se aquilo realmente, se aquilo aconteceu, e se em acontecendo, milita em favor daquele que praticou alguma justificativa, né? De modo a fazer com que, embora a princípio seja uma violação normativa, possa ser uma violação normativa justificável, perdoável. Aí você tem várias circunstâncias que justificam, né, e fazem com que aquilo que seja, a princípio, crime deixe de sê-lo. Ou então, se tem algumas circunstâncias que interfiram na conduta de modo a diminuir o nível da sua reprimenda. Né? Então, isso tudo é conduzido pelo órgão juiz do Estado, o Poder Judiciário, né? E aí o cidadão, a ele cabe velar pelo devido processo legal. Né? O cidadão acusado tem direito de defesa, a mais ampla defesa possível, né? E a verdade processual vai nascer de quê? Do choque entre a versão acusadora e a contraversão de defesa. Né? Então, o juiz, com base em provas, né, que ele dirige a produção, ele, ao final, ele decide se o sujeito tem ou não responsabilidade e qual é o nível da responsabilidade do cidadão. Uma vez decidindo e condenando, na seara penal, a pena é privação da liberdade, né? A não ser que seja delitos de menor potencial ofensivo, onde a pena é menos de 4 anos, aí você substitui a pena por penas ditas alternativas, né? Mas, fora disso, a responsabilidade penal reconhecida pelo Estado conduz o homem à privação da liberdade, né? Então, ele vai para o sistema prisional, né? Onde ele sai, aí já sai da órbita do juiz que processou e que julgou, né? E vai para a órbita de outros juízes. Aqui, no caso, são juízes de execução penal, que são juízes responsáveis, né, a partir de então, pela aplicação da pena, né? Porque na aplicação da pena tem as chamadas progressões de regime, não é? Isso tudo é visto por um juiz, né? Que nesse caso trabalha em comum acordo com uma outra estrutura propriamente estatal, que é a estrutura administrativa. O Estado executivo toma conta da cadeia e o Estado judiciário administra a aplicação da pena, né? No final, o sujeito sai da cadeia, pagou o que ele fez de mal à sociedade na forma de privação da liberdade, né? E aí ele deve ser, enfim, reinserido na sociedade. Qual é a ideia? É fazer com que ele, uma vez em liberdade, não volte a delinquir, né? Não se transforme num reincidente, né? Porque
porque o custo social da privação da liberdade é enorme, né? O custo econômico também. Pra você ter uma ideia, um preso gasta, em média, em Alagoas, R$ 2.800 per capita. Então, se você tiver 1.000 presos, por exemplo... Sem contar, esse valor seria sem contar com os casos de quem recebe algum tipo de auxílio. Mas é difícil receber, porque para receber o auxílio, o chamado auxílio reclusão, ele tinha que ter carteira assinada antes, enfim, na prática não acontece. O custo dele lá é em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, tá? Então, que é um custo altíssimo. Então, o Estado gasta muito. Só que no Brasil o Estado gasta muito e gasta muito mal, porque devolve para a sociedade um produto que quase 70% volta a delinquir. Então a equação não fecha, está errado, o custo é enorme. Para ser alguma coisa absolutamente ineficaz do ponto de vista social, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, ou refeita ou repensada, né? Senão nós vamos estar enxugando gelo, prendendo cada vez mais pessoas, gastando cada vez mais dinheiro para botar em liberdade pessoas que, na sua grande maioria, voltam a delinquir. É uma estupidez. Né? Então, como é que estanca isso? O desafio é esse, estancar essa lógica. E é um desafio que eu diria enorme. Bom, um assunto muito atual, né? E aí eu quero saber, como é que você observa o posicionamento da sociedade que atualmente cada vez mais vem envaecendo o assunto de que bandido bom é bandido morto? Como é que você avalia a situação e quais são as consequências disso? Boa pergunta. Eu vou agora me valer um pouco de um pensador da pós-modernidade muito, muito importante, chamado Zygmunt Bauman. Ele tem um livro, o livro é Cegueira Moral. Ele fala que, dentre outras características, as sociedades pós-modernas, que é a sociedade que nós vivemos hoje, elas podem ser caracterizadas como a sociedade do medo. Quais são os medos, né, que os homens têm nessa sociedade, né? Aí fala o medo de não ser ninguém, o medo de ser desimportante, o medo de não brilhar. Aí essa loucura toda de querer brilhar a qualquer custo nas redes sociais, né, transformando o outro de alguma forma no objeto, né? Além desses medos, as nossas sociedades são as sociedades que têm medo, que nos ensinam a ter medo do outro. Nós somos ensinados a ter medo do outro. Quem é o outro, né? O outro que ou nos agrediu, ou está prestes a nos agredir, ou está predisposto a nos agredir. Daí porque nós vivemos construindo essas bolhas todas de proteção, né? Nos armando cada vez mais, gastando cada vez mais com sistemas de segurança, enfim, né? É compreensível, portanto, que vítimas do medo, o homem tenha reações assim, vamos dizer, pouco racionais, né? Uma dessas reações é essa que você verbalizou, né? Bandido bom é bandido morto. Não é razoável isso. Por que não é razoável? Porque qualquer homem está passivo de errar. Nós não podemos ser juízes dos outros, não é? Há juiz. Não somos juízes. E há regras prévias. E aí eu invoco o conceito de democracia de Norberto Bobbio. Democrata é aquele que respeita as regras do jogo. E isso é absolutamente essencial, porque só um acordo em torno das regras do jogo, o respeito à regra do jogo, a necessidade de respeitar a regra do jogo, torna a convivência social possível. Então, o que é que a regra do jogo diz? No Brasil, a regra do jogo diz que o máximo que pode acontecer com você que ofende o outro é ser privado da liberdade por um determinado tempo. Aí você diz, não, mas isso não resolve. Isso é pouco. Eu posso até concordar que isso não resolve, que isso é pouco. Mas qual é o caminho? Se está insatisfeito, mude a regra do jogo. E como é que muda a regra do jogo? Né? Fazendo com que as instituições responsáveis por essa mudança atuem.
Mas não eu trazer para mim, porque estou insatisfeito com a regra, a prerrogativa, por exemplo, de matar o outro. Porque se for assim, todo mundo vai fazer sua própria norma. E onde todo mundo faz sua própria norma, não há convivência, há caos. Né? A ideia de Hobbes, né? Contrato social hobbesiano. É preciso que o Estado exista, né? Para concentrar em si o monopólio da violência, para poder proteger as pessoas. Ponto. Abordando especificamente o caso do Cícero Alves, o agora ex-educando, que recebeu o diploma de bacharel em administração no TJ Alagoas em 2019, sendo o primeiro a este feito no estado e um dos primeiros no Brasil, à época o Sindipol repudiou a homenagem ao então detento. Gostaria de saber a sua perspectiva a respeito desse posicionamento do sindicato, que inclusive tem similaridade com argumentos de grande parcela da sociedade. Me marcou profundamente. Esse caso, deixa eu lhe contar. Esse caso, o pessoal chegou aqui, o Adamastor, que é desembargador e é do GMF, que é o Grupo de Monitoramento do Sistema Prisional, né? É um programa nacional, CNJ, que o desembargador Adamastor toma conta aqui no estado. E ele falou, presidente, tem um cidadão que formou-se lá no ensino à distância, fez ao todo, nos 9 anos que ele passou na cadeia, 9, 10 anos, salvo engano, fez 50 cursos. Eu falei, como é? E o último curso foi esse aí, ele conseguiu formar-se. Eu falei, mesmo é. Qual é a faculdade? Não, é a faculdade tal. Não me lembro. E aí, Damasco, qual é a ideia? Não, ia ser a formatura lá e eu estou sugerindo que você faça a formatura aqui na sala da presidência. Eu falei, porra, grande ideia, não é? Vamos trazer para cá, chamar o reitor, chamar as entidades, as pessoas interessadas. Elaine veio nesse dia. E nós fizemos aqui. É evidente que antes da cerimônia, a cerimônia foi divulgada, repercutiu, não é? E as respostas... duas das respostas me angustiaram bastante. Uma foi essa do sindicato. O sindicato da Polícia Civil, porque uma das vítimas do assalto foi um roubo ao banco. Uma das vítimas do assalto era policial civil que foi morto. Então, o sindicato emitiu uma nota criticando muito como é que o tribunal ia homenagear um cara que fez aquilo outro, enfim. E na tarde do evento estava marcado para 5 horas da tarde, mais ou menos, 6. Na tarde do evento eu recebi um telefonema de um colega aqui do tribunal, dizendo, rapaz, não faça isso, rapaz. Vai pegar mal. Tá? Então, o que é que essas duas reações revelam? Ou revelaram, né? Bom, revelaram em primeiro lugar o preconceito, quer dizer, eu não estava homenageando o cara que delinquiu, percebe? Eu estava homenageando o cara que, embora tenha delinquido, mostrou que caminhar pelo caminho da normalidade é possível, não obstante todas as dificuldades. Para mim, ele tinha pago a dívida que ele tinha com a sociedade. Então, essa tipo de reação é como se as pessoas tivessem que, de uma forma ou de outra, serem condenadas eternamente pelo que fizeram. E não é razoável. Não é razoável partindo, por exemplo, de um desembargador, ou partindo, por exemplo, de um sindicato de vanguarda, né, que é o Sindicato da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Né? Então, é a percepção de pessoas ou de instituições, é a percepção equivocada, né? Que as pessoas não melhoram, né? Não acreditam nisso, né? E outra questão, assim, também muito polêmica, é a quantidade de presos provisórios, né, que supera os do regime fechado. E aí eu quero saber quais são as consequências dessa situação e o que a justiça alagoana tem feito para mudar isso. Essa coisa da prisão provisória é uma coisa muito, muito grave. E é uma coisa tão grave que chega a ser uma reação inconsciente do próprio Poder Judiciário. É o seguinte... Os juízes, eles são pessoas que se contaminam, se contagiam, certo? Pelo medo do outro, não é? E eles se deixam impactar por isso. Não é? Então, o sujeito comete um crime,
que ganha uma repercussão social enorme. A primeira coisa que vem à cabeça por parte de um segmento grande da sociedade é privar esse cidadão, embora não haja ainda qualquer manifestação estatal no sentido de condená-lo, certo? Há instrumentos de privação? São as chamadas prisões cautelares, dentre as quais a mais importante, prisão preventiva, certo? Só que essas prisões preventivas, para que você decrete a prisão preventiva, por exemplo, não se discute o crime em si. O crime pode ser o mais hediondo possível, não está em discussão isso. Está em discussão o seguinte: a necessidade do sujeito ser privado da liberdade desde o começo, seja porque ele pode fugir, seja porque ele pode adulterar provas, ou seja, em nome da garantia da ordem pública, porque ele pode voltar a delinquir, enfim, ele representa uma ameaça para a sociedade. Essa é a discussão. Mas o que é que na prática acontece? Uma parte dos juízes e até de tribunais usam do argumento da prisão cautelar, que é uma prisão, veja, não se discute se o sujeito fez ou não, se ele é culpado ou não. O que se discute nesse momento é se a prisão é necessária. Usam do argumento da prisão cautelar, na verdade, para antecipar a pena. Quase que inconscientemente há uma antecipação de juízo condenatório. Aí prende o cara, o cara está preso desde o começo, e o juiz já percebe, na base de um certo pré-julgamento, que ele vai ser condenado. Ora, se ele vai ser condenado, então vamos privar ele logo desde o começo. E aí a gente, vamos dizer, entre aspas, tranquiliza a sociedade. Isso é o que explica esse enorme número de prisões provisórias. Tutimés, você acredita que possa haver uma transformação positiva nas políticas públicas que envolvem o sistema prisional brasileiro na atual gestão do governo Bolsonaro? Patrícia, pelo que a gente conhece do governo Bolsonaro, a sua visão de mundo, os seus programas, os seus compromissos, me parece que são incompatíveis com a visão de ressocialização dos encarcerados, né? Acho que se dependesse dele e não houvesse obstáculos legais, constitucionais, né? Boa parte dos encarcerados haveriam de ser mortos. Quem pensa assim, quem age assim, quem estimula esse tipo de visão de mundo, né? Não tem compromisso algum com a ressocialização, porque efetivamente não acredita, né, que os inimigos, entre aspas, da sociedade possam eventualmente melhorar, né? Eu não tenho a menor expectativa disso, viu? Agora vamos conversar com quem deu a oportunidade de trabalho a ex-reeducandos e que também é estudioso do tema, Ronaldo Medeiros. Ronaldo, você que é gestor de um órgão público, como avalia a importância de a sociedade oferecer este tipo de oportunidade e, principalmente, o Estado? É importante, né, dar essa oportunidade às pessoas que cometem algum delito, né? Eles pagam, né? Eles, quando ficam retidos, eles pagam por suas penas. E é uma pena que a maioria da sociedade, quando você fala que você é um reeducando, né, as portas se fecham, né? Então, a sociedade quer que as pessoas se reabilitem, né? Até paga, que a gente termina pagando também, mas na hora da oportunidade não dá. Você discrimina, né? Você coloca à margem, né? Você penaliza. E aqui a gente se eu sempre tive essa vontade, né? Até porque as religiões como um todo, né, pedem para a gente perdoar, né? O cristianismo é uma religião que Cristo, se for olhar o sentido dele é o perdão, né? Então, e a gente não faz por religião isso, né? Só. A gente faz porque a gente aqui sabe que o papel do Estado também deve
reabilitar não somente lá durante o período do cárcere, mas reabilitar principalmente para essa reintegração à sociedade. E você só reintegra a sociedade se deixar essas pessoas ficarem no meio da gente, voltar ao convívio normal, né? Existem países como a Alemanha, por exemplo. Aqui no Brasil você tem escolas para pessoas especiais, né? Assim, que tem alguma síndrome, que tem doenças, você isola essas pessoas. Na Alemanha, um país que tem um sistema educacional que eu gosto desse tipo de... Ele coloca essas crianças, claro, antes prepara, mas coloca junto às outras crianças, até para ver uma convivência, para as outras crianças saberem, né, que aquela pessoa existe e respeitá-la já ali na escola. Então aqui também, trazendo aqui para o lado do seu trabalho, é importante que a gente coloque as pessoas, né, e os trate principalmente como qualquer uma pessoa. Como é a vivência desses reeducandos no órgão, o rendimento deles comparado aos demais, e como os demais servidores públicos lidam com os reeducandos? Eles sabem que essas pessoas fazem parte deste programa? Porque o erro, né, assim, a gente pode não cometer um erro para ir no presídio, mas a gente comete erros diretos. Quando a gente comete, que a gente se arrepende, a gente quer que o outro também perdoe a gente, né? E uma forma da gente perdoar é trazer eles para cá. Aqui a gente tem tido muito sucesso aqui de 11. Apenas uma não se enquadrou, assim, não se esforçou muito, mas foram 10 pessoas. E nós substituímos, e hoje as pessoas que estão aqui até surpreendem a gente positivamente, né? Agora, você não pode esperar que cheguem aqui e que façam aquilo que tem que preparar as pessoas. Como também um trabalhador que não passou um ser humano que não passou por um presídio. Tem que preparar, dar chance, se tem um refeitório, deve todos estarem juntos. Se tem um aniversário, deve estar junto. Se faz um evento, uma festa de aniversário, tem que estar junto ali. Aí sim, eles vão sentir, o sentimento de se pertencer, né? Eu pertenço a esse ambiente. Aí você está fazendo. E a gente tem feito isso com a equipe aqui, e não adianta também só o gestor fazer. Isso tem que ser uma ideia que a equipe compre, aqui as pessoas aqui têm uma convivência hoje muito legal, assim, até familiar, né? Há uma aproximação muito grande, já que a gente passa a maioria do tempo aqui. E uma experiência que me enriquece muito também, né? Que é uma prova, né? Que pau que nasce torto não morre torto. Né? Isso é um ditado que a gente aprende lá atrás, no interior tem muito, eu via muito isso. O pau morre torto se ele quiser, né? Se tiverem pessoas também que não estendam a mão. Não como caridade, assim, você fazer, caridade, eu vou para o céu porque eu faço isso. Não. Você deve fazer isso como cidadania, como um ser humano que está preocupado com as pessoas também, para construir uma sociedade mais justa, porque senão essas pessoas que não conseguirem voltar à sociedade, vão para onde? Voltam a cometer crime. Né? Na época que eu estava na Assembleia, eu fiz alguns estudos, e a volta é muito grande das pessoas que voltam, né, a cometer delitos. Enquanto gestor, você recomenda esta mão de obra para os demais setores da sociedade? Mas se você for olhar direitinho, é justamente também, né, também, claro, não estou tirando a culpa de ninguém, mas também pela sociedade não abraçar. Qualquer emprego que você vai, se você souber que é reeducando, as pessoas, e aqui o governo do estado não é só aqui nesse órgão que a gente está aqui gerenciando, mas tem mais de 1.000 hoje no governo, né? E as experiências por onde eu passo aqui, né? Secretarias bem maiores do que o órgão que a gente está aqui hoje, elas só têm casos de sucesso. São pessoas que são premiadas, inclusive, no servidor público, pelo trabalho que eles fazem, né? E tem algo também que você, quando dá a chance, a legislação também, para a empresa, né, o custo é menor. Né? Você não deve fazer só por isso, né? Isso seria reduzir, ser muito medíocre, mas é algo também que é outro atrativo para você fazer isso. Então aqui eu estou muito feliz com isso, assim eu sinto que a gente que não tem discriminação, não só aqui, mas com todos aqui. Eles se integraram aqui com a gente de uma forma assim que hoje, né, quando alguém adoece deles ou tem algum problema, ou a gente fica com saudade, né? E são pessoas que são tão atuantes que marcam, né? Tem uma eficiência muito grande, que querem fazer porque se sentem acolhidas, né? Difícil é você não fazer isso e deixar numa sala separada e tudo, né?
tem que reintegrar. A reintegração passa por esse contato direto. Bom, pessoal, muito tentamos por meio da assessoria de comunicação da Secretaria de Ressocialização, mas não conseguimos a participação neste episódio do Coronel Marcos Sérgio, secretário da pasta, e nem de nenhum representante do órgão. Apenas nos foram enviadas respostas às nossas perguntas por escrito, pela própria Ascom da Secretaria, não dando oportunidade para questionamentos mais aprofundados, a exemplo do principal deles. Porque em Alagoas, o modelo do núcleo de ressocialização ainda não foi expandido, tendo em vista a eficácia do programa. Em entrevista ao programa do Geraldo Câmara, o secretário prontamente respondeu alguns dos que também fazem parte dos nossos questionamentos. Outros permanecem pendentes por aqui. Vamos ouvir alguns dos trechos. Com certeza, porque nós temos que pensar sempre no custo social, no custo econômico, que é o preso, mas também no custo social dessa pessoa passar 5, 8, 10 anos no sistema prisional, voltar e cometer um delito contra qualquer um de nós ou nossos familiares. E não produzir nada. E não produzir e voltar a delinquir. Então, nós entendemos que temos que ter essa inteligência social de que aquelas pessoas que estão lá, elas não estão ad eterno, elas vão voltar para a sociedade, porque o sistema penal brasileiro e de execuções penais, ele permite isso, o retorno daquelas claro, pessoas. Claro. E nós temos que ter essa inteligência administrativa de que a gente tem que investir, né? E todos os agentes penitenciários, todos os servidores, eles têm essa consciência de que temos que propiciar todos esses mecanismos para que ele volte para a sociedade e não delinqua. O secretário falou sobre o percentual de ressocialização. E para você ter uma ideia, para a sociedade ter essa ideia, o índice de reincidência ou de abandono é de menos de 2%. Pronto, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Qual é o retorno que vocês têm observado nisso? É justamente esse. É de um orgulho muito grande desse trabalho, de que essas pessoas, elas abraçam essa oportunidade depois desse filtro e elas chegam a ser pessoas de destaque nos locais onde trabalham. Em um trecho da entrevista, o secretário chega a citar sobre o Estado conceder a ressocialização, dando a entender que há uma ampla oportunização, o que contradiz com o que dizem reeducandos e ex-reeducandos. Nós temos o projeto de reintegração social e aquelas que aderem a esse projeto, graças a Deus, eles têm um índice de reincidência de menos de 2%, aquele dado que eu falei para o amigo. Uma parte muito importante, ele citou os benefícios para o empregador. O empregador, vou te passar a realidade, ele tem primeiro um viés econômico. Porque claro. O reeducando que ele é contratado, nós temos por lei, ele recebe um salário mínimo e o auxílio transporte. Perfeito. Se ele fosse fazer uma contratação do empregador comum, isso gera em torno de 3 vezes isso aí. Primeiro seria essa parte econômica, mas depois há um afeiçoamento técnico, profissional dele, e até emotivo mesmo, e essas pessoas, elas conseguem, com essa oportunidade, continuar no mercado, aproveitar essa oportunidade. Por isso que o índice de reincidência é baixíssimo, menos de 2%. Para você ver, num projeto todinho desse, nós termos 2 pessoas que voltaram a delinquir ou que abandonaram, é muito. Bom, com esta pauta, o mídia ativista pretende cumprir o papel democrático do jornalismo na discussão das pautas sociais, abordando o acesso à regeneração moral e social por meio da educação e do trabalho para pessoas que cometeram crime. O tema surge como uma resistência perante os ideais de pena de uma parcela significante da sociedade brasileira, justamente neste período em que as ciências que estudam a complexidade das relações humanas e especificamente do sistema carcerário estão sendo deslegitimizadas por ideologias políticas que ferem os direitos sociais e humanos.
com roteiro de Patrícia Mendonça, produção de Patrícia Mendonça, edição de som por Frida Produções, participações de Elaine Pimentel, Tutimé Zairan, Ronaldo Medeiros. Este episódio usou áudio do programa Geraldo Câmara. O Mídia Ativista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!